Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje aqui em um formato diferente, tá? Estamos aqui dando início ao nosso podcast do Leão, exatamente. Esse podcast que vem aí para revolucionar, né? E hoje estamos aqui com a convidada especial, Eli Maria. Se você já conhece Eli Maria, já viu cantando, louvando, ou já viu ela em algum lugar, digita aqui nos comentários, eu conheço. Diz aí o que é que você acha, se você conhece ou se você já viu Eli Maria. Boa noite, Eli. Boa noite, pastor. É um prazer receber a Eli Maria aqui hoje, né? Nós estamos felizes e dando início a esse novo projeto. Recentemente, aqui no canal, a gente deu início ao projeto Despertando o Leão ou a Leoa que há em você. E hoje estamos iniciando aqui o Pod Leão ou podcast do Leão e também da Leoa, tá? Se você quiser entender um pouco sobre essa temática, né, relacionada ao leão, só é você acompanhar aqui no nosso canal. Tem um vídeo falando tudo sobre o leão, as características do leão, qual o simbolismo do leão para nós cristãos, servos e servas de Deus. Então, fique à vontade. Já aproveita, gente, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, que é importante. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai compartilhar para mais pessoas. Lembrando que o nosso objetivo aqui é trazer uma palavra de fé, trazer uma oração, tá? Todos os dias, 6h30 da manhã, estamos aqui, ok? Orando. E daqui a pouquinho também nós vamos orar. Amanhã de manhã eu espero você aqui, 6h30 da manhã, ok? E se você gosta também de saúde emocional, esse canal aqui é para você. Tudo em um só lugar. Já compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo do condomínio, no grupo da empresa. Compartilha no seu status, Instagram, Facebook, para o máximo de pessoas possíveis, porque hoje teremos aqui um bate-papo top de linha. Hoje vamos falar sobre música, hoje vamos falar sobre adoração, louvor. E nada melhor do que a Eli Maria para falar um pouco aqui da sua história, falar um pouco de como foi a sua trajetória, como ela começou na canção, né? Então, se você gosta de música, de adoração, se você é levita, cantor, participa do grupo da igreja, do ministério de louvor da sua igreja, já fica aqui, se inscreve no canal e compartilha. Manda lá para aquela irmã, para aquele jovem, né? Para o componente do grupo que canta, que louva, que adora, porque eu tenho certeza que vai ser top demais, tá bom? Então vamos lá, Eli. Vamos. Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, né? Diz aí um pouco quem é você, qual o seu nome, né? Quem não conhece vai ouvir dela mesma aqui. Fala um pouco aí sobre a sua história na canção. Qual a origem, né? Qual é a origem que deu aí a Eli Maria hoje, adoradora e cantora? Pronto, boa noite a todos, ou bom dia, né? Ou boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, mas eu falo primeiro o quê? Quem sou eu, né? Isso. Fala aí um pouco quem é seu nome. Pronto. Conta pra nós de onde veio a sua história, né? Qual é a influência, qual foi a influência que você teve que te atraiu a música, a adoração? Pronto. Meu nome é Eli Maria, eu sou adoradora, sou terapeuta também, sou casada com o pastor Gerson Leite aqui do meu lado, tenho um filho, João Vitor. Um abraço, muito. João, deve estar vendo aí. Na verdade, eu nasci em Alagoas, né? São José da Lages. E depois eu fui morar no Rio Grande do Norte, agora eu tô aqui na Bahia. E aí essa sou eu. E como eu comecei a me interessar, na verdade começou tudo. Minha mãe dizia, a minha saudosa mãe, que eu, quando criança, subia em cima de uma cadeira no púlpito e o pastor colocava eu pra cantar. E aí ela disse que eu tirava assim o bubu, né? Lá no Rio Grande do Norte chama de bubu, não sei como chama aqui na Bahia. Bubu, pra quem não sabe, gente, é o bico, tá? O bico, a chupeta, né? Bico, chupeta. Não sei. Então aí eu tirava assim e começava a cantar. E aí, depois disso, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho, porque meus pais, eles eram cristãos, mas depois eles se afastaram e eu tinha só 5 anos de idade. E aí eu, claro, acompanhei meus pais. Eu vi eles indo para outros segmentos, enfim. E a gente dançava muito. Meu pai montou, naquela época, lá para 90, alguma coisa, 80, ele montou uma discoteca, no tempo da discoteca. Sim.
E aí todo mundo começava a dançar no terreiro, né, lá, que a gente chama de terreiro, que é o espaço da frente. Aí eu, bem pequenininha, chamava minha amiga, eu ainda lembro o nome dela, e a gente começava a dançar. E nessa noite eu dancei muito, aí começa o chamado aí, entendeu? Sim. Quantos anos? Eu acredito que eu tinha o quê? Uns 4 para 5 anos. 5 anos de idade. Eu não lembro muito. Quando eu cheguei aqui, acho que eu tinha o quê? Uns 6 para 7 anos. Aqui que eu digo no Rio Grande do Norte, né? Que é aquele país. Aí eu dancei muito com ela até tarde, aí a gente foi dormir. E aí eu sonhei, nessa mesma noite, eu dançando com a mesma pessoa, as mesmas músicas. E aí eu olhava para dentro de casa e eu via meu pai, todo melado de graxa, que ele ajeitava a bicicleta, só de bermuda jeans, ajeitando uma roda de bicicleta, e eu via um homem no meio da casa, assim, de branco, todo de branco. Esse homem, ele era muito bonito, ele chamava muita atenção, só que, detalhe, eu não lembro do rosto, porque até então eu não conseguia ver bem o rosto. Eu lembro que era umas vestes, uma vestimenta branca, muito bonito. Hoje eu entendi que é linho, era de linho. E aí ele olhava, aí eu parava de dançar, deixava a amiga lá na frente e ia para dentro de casa. Quando eu cheguei lá, eu via o homem assim em pé olhando para mim. Eu perguntei ao meu pai, quem é esse homem? Aí ele dizia, minha filha, este é Jesus e ele quer falar com você. Nossa. Aí eu olhei assim para ele e ele disse, o senhor quer falar comigo? Aí ele olhava para mim e dizia, sim, criança. Ele nem me chamava pelo nome, me chamava criança. Eu não te quero fazendo coisas desse mundo. Eu não te quero cantando para esse mundo, nem dançando para esse mundo. Eu quero você louvando o meu nome. Isso aqui é para quem crê, para quem entende, para quem compreende o mundo espiritual, porque nem todo mundo vai entender. E tá tudo bem. O importante é que eu entenda isso, esse chamado. Uma experiência que você teve com Deus, uma experiência particular. Nossa, né? começou aí. Aí ele disse, se tu não me obedeceres, eu vou te preparar e tu irás comigo para a glória. Aí eu não entendi. Aí eu voltei para lá, para frente, e comecei a dançar de novo. Aí quando eu olhava para dentro da casa, ele balançava assim a cabeça, como que ele tipo, não tô me agradando. Aí eu voltei para dentro da casa e ele repetiu as mesmas palavras. Aí eu acordei. Aí eu contei para minha mãe, você foi dormir bêbada de sono, você estava cansada, você tá maluca. Aí contei para meu pai disse, conta para sua avó. A minha avó, para quem não sabe, que mora no Rio Grande, hoje já tá com o quê? Acho que uns 90 e alguma coisa. Minha avó foi a pessoa que Deus usou para me colocar na presença de Deus. Foi ela quem me instruiu, quem me ensinou, que me trouxe muita sabedoria para a vida. Sim. Aí ela disse, minha filha, Jesus falou com você, ele se revelou com você agora. Você vai para a igreja porque eu vou colocar você na igreja. Pronto. Aí foi o tempo de transição de estado, que eu saí, porque eu morava lá em Afonso Bezerra, de estado não, né? De cidade, E aí fui para outra cidade, e aí eu entrei na igreja, pronto. Tô de lá até cá. Nunca me afastei. Então faz quantos anos mais ou menos? Ai, meu Deus. Eu não sou boa de matemática. 30 anos, 35 anos? Eu tô com 42, né? Não parece não, né, gente? Parece que ela tem essa idade, 42 anos. Dita aqui nos comentários. Parece ou não parece? Sim, Dita aqui. Já parece, olha, né? Nossa. Já tô com essa... Então, se você tinha 5, 6 anos, mais de 35 anos já. 36 anos, mais ou menos. Faz sentido, tô com 42. Quando eu cheguei lá para a cidade de Parnamirim, eu tava de 6 para 7 anos, eu lembro. Então, 35, 36 anos de caminhada, né? Na verdade, eu diria que na presença de Deus. E aí você já começou a cantar na igreja? Como foi? Não. Aí eu fui pra lá, né? Aí comecei a caminhar pra igreja, cantava no conjunto das crianças. Bem maguinha. Aí, quando eu completei 14 para 15 anos, eu andei um pouco, não era afastada, mas um pouco mais desligada, não cantava. Desse propósito da música. Porque na verdade eu entrei no propósito mesmo depois, entendeu? Uhum. Mesmo que Deus tivesse me dado esse sonho, mesmo que eu cantasse quando criança, mas eu não era muito focada, inclinada para isso. Até também pela idade, né? A idade, criança, né?
Criança, normalmente, ela quer mais brincar, quer se distrair, enfim. Então, Era. não tinha essa consciência que era um chamado, né? Que Não era tinha, não. que era algo, uma missão. Isso. Uma vez eu lembro que eu estava na igreja, eu tinha uns 13 para 14 anos. Aí eu nunca estava no curso de mocidade, nem de adolescente, nem de nada mais. Só ficava lá no final da igreja, no último banco, de verdade. Aí eu lembro que uma vez eu fui para uma tarde de avivamento, que lá tinha tarde de avivamento, era bom que só. Aí alguém me deu uma oportunidade. Vamos ver aquela moça que tá lá atrás ali, aquela menina e tal. Aí eu subi, rapaz, pra quê? Eu subi pra cantar. Todo mundo riu. Eu não entendia por quê. Bom, eu nem liguei, abri o bocão mesmo, só que até, assim, depois eu soube que eu estava desentoada, a voz estava engraçada, enfim, mas eu não liguei para isso não. Quando eu completei 14 para 15 anos, eu passei uma experiência sentimental, né? Primeira paixão, essas coisas. Aí meu pai não queria. De adolescente. O rapaz já era uma pessoa mais velha, e meu pai ficou de olho, eu com 14 anos e tal. Enfim, meu pai pegou no meu pé. E aí, eu criei, nesse tempo, em conflito com meu pai, aí eu bati aqui. Não. Em conflito com meu pai, o meu pai contaram lá uma mentira, de fato, né, pra ele. E aí ele me deu uma surra. Sabe aqueles cabos de aço de bicicleta? Ele pegou o cabo de aço que ele ajeitava a bicicleta, mas me deu-lhe uma surra. E aí eu me senti muito injustiçada, porque o motivo pelo qual ele me bateu não era real, não era verdade. Sim. E ele não acreditou em mim, então isso me machucou muito. Aí o que aconteceu? Eu passei uns dias, viu, sem falar com meu pai, bem rancorosa. Porque ele não me ouviu, ele bateu e tal. E depois a pessoa que disse pra ele lá mentira foi lá e disse: eu menti. Só que aí ele já tinha batido, agora já tinha aberto uma ferida, mais do que já tinha, né? Aí, beleza. Eu fui pra um círculo de oração. Porque eu sempre gostava desses momentos. Círculo de oração, consagração, tarde de avivamento. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, aí Deus usou um pregador lá do Rio Grande do Norte, que ele era muito usado por Deus. Aí ele, Deus tomou ele e disse assim pra mim, que naquela tarde eu precisava perdoar o meu pai, porque aquela mágoa tinha que ser quebrada, eu precisava decidir o perdão, pois o anjo do Senhor queria sair de mãos dadas comigo naquela tarde e que ele estava me entregando um presente. Aí eu achei que era muito dinheiro. Eu pensei que ele era dinheiro, né? Aí eu fiquei, nossa, vai ser dinheiro. Quando eu cheguei em casa vai ter uma coisa boa. Vai ficar rica. Vou ficar rica. Aí quando eu cheguei em casa, nada, nenhum sinal de dinheiro, nada. Naquela época eu passava uma necessidade muito grande. Enfim. Estado do Alagoas já? Não. Rio Grande do Norte. Aí foi daí que começou Jesus me chamar mais profundo. Entendeu? Por isso que eu tô falando nessa parte. Aí foi quando... Aí eu decidi perdoar meu pai, cheguei em casa, falei... E tava esperando dinheiro. Da onde que eu não sei. Aí... Do nada sentei na frente da minha casa e comecei a cantar. Só que a minha voz era diferente. Porque antes a minha voz... Antes desse dia, minha voz era bem grossa. Bem assim. E nesse dia, minha voz ficou manso. Aí minha mãe nem reconheceu minha voz quando eu cheguei. E aí, uma semana depois, eu pedi para entrar no curso da mocidade, aí a regente ouviu eu cantando, aí fechou os olhos e Deus tocou no coração dela para me colocar para fazer o solo, que era até aquele hino de Cassiano. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Aí eu solei. Quando eu solei de noite, aí Deus usou um pregador, dizendo, né, que estava abrindo o meu ministério naquele dia, e eu entendi que a partir daquele dia eu precisava me inclinar à adoração, ao chamado, porque existe aquela pessoa que canta e existe aquela pessoa que Deus chamou para uma missão através do louvor, sabe? Eu vejo assim. Então, no caso, foi aí que você descobriu o seu chamado para música? Foi nesse momento? Na verdade, uma missão. Uma missão, né? Uma missão. Além de adorar o Senhor com a alma cheia de gratidão, eu percebi que existia uma missão, que através da minha voz, e isso Deus já confirmou várias vezes, várias pessoas seriam alcançadas por Deus. E não é à toa que lá na frente, depois de 3 depressões, eu tinha louvores que me ajudaram a se levantar.
Conta pra gente como foi essa fase, né? Pra pessoa que tá assistindo a gente, como foi essa fase da depressão, como foi que você conseguiu sair dessa fase. Possa ser que tenha gente que também, né, está aqui assistindo agora esse podcast, esse bate-papo entre a gente, e tem um amigo, um parente, um familiar, ou também esteja passando por um momento assim de depressão. Rapaz, a depressão começou, a primeira vez foi quando eu tinha 15 anos. E aí eu comecei a cantar e tal, só que sobre mim vinha uma autocobrança mental muito grande, porque essa experiência eu nunca contei totalmente, né? Vou contar agora aqui, e com exclusividade. Eu achava que Deus, que se eu cantasse, a igreja fizesse barulho, Deus estava me ouvindo. Veja, detalhe, quando a vida inteira, eu hoje como profissional, como terapeuta, eu entendo algumas coisas e analiso, né? Naquela época, com 15 anos, eu já senti uma solidão muito grande, um vazio, uma sensação de rejeição, uma sensação de abandono. Só que aí depois eu entendi que foram das palavras, das ações que eu ouvi, tanto paterna quanto materna. Claro, não culpo os meus pais, de forma nenhuma. Sim. Né? Ressignifiquei isso hoje, também como terapeuta. Mas, tipo, aquilo lá que foi plantado lá atrás trouxeram consequências. Então, quando eu cantava que não havia barulho, eu achava que Deus estava me rejeitando e me abandonando. Ou seja, eu fiz a o comportamento das pessoas, a reação das pessoas comunicava para você se Deus estava recebendo ou não. Ou estava me rejeitando. Então, se o pessoal ficasse calado, não cantasse, Deus não celebrasse. Entendi. Na minha cabeça naquela época. Então, se deu uma pressão muito grande. Eu comecei a jejuar. Hoje eu entendo que foi tipo um toque, viu, ali. Explica para o pessoal o que é toque, né? Não, essa aí foi outra oportunidade. Ah, tá. Não. Aí, eu comecei a ter uma pressão muito grande, emocional, uma autocobrança. Eu começava a jejuar, fiquei bem sequinha, beleza. Fiquei passando uma guerra espiritual muito grande e mental. Fiquei agressiva e tal. Enfim, aí um pastor na época, um casal de pastores, me retirou da casa dos meus pais, porque aquilo também não ajudava. E aí eles cuidaram de mim, pronto. Ou seja, a depressão foi então nessa época você disse que vivia um lar tóxico? Não era um lar totalmente tóxico, mas porque assim, existem detalhes que se a gente abrir, expõe muito, mas é que pronto. Foi uma convivência difícil, pode-se dizer? Difícil. Um relacionamento de abandono difícil. Emocional. Entendi. Entendeu? Eu não posso dizer que eu fui abandonada. Mas se falar emocionalmente, eu falo emocionalmente. Então abriu lacunas, Aquela questão de que, por exemplo, toda criança deseja ter aquela alimentação boa. Sim. E às vezes eu ia pedir. Muitas necessidades. E às vezes eu ia pedir, dizia, vá trabalhar. Entendi, eu não vou trabalhar para dar de comer a ninguém. Então aquilo me fazia. Foi um momento muito difícil da sua adolescência. E assim, até hoje tem coisas que eu não abro muito, porque veio muito da questão paterna. Então se eu abrir, talvez até cause gatilhos. Tem pessoas que não entendam, né? Que não entendam a profundidade. Sim. Mas a minha questão foi da depressão, foi essa sensação de solidão e rejeição. Até porque, isso que eu posso abrir, minha mãe, que já partiu, falou que desde o ventre a minha figura paterna não me desejava. Então, entendi. Já entende que aconteceu muitas coisas por aí, né? Então essa época foi uma época difícil para você, uma época de muita escassez, né? E a sua chegada no Evangelho, então, como você falou, foi através de sua avó. Sua avó te convidou, a sua vovó Gertrudes, né? Que te levou para a igreja. Qual era a igreja nessa época que você? Assembleia de Deus. Os irmãos assembleanos aí, a paz do Senhor aí, um abraço, tá? Conta pra gente agora, Li, como foi que você, né, descobriu que você tinha um talento para compor músicas? Quando foi que você começou a compor? E qual foi a sua primeira composição, você lembra? Rapaz, eu lembro, tem história. Claro que eu não vou poder Quando foi que você, né, descobriu que você tinha esse talento, esse dom para compor? Foi assim, eu tava indo, com 15 anos eu voltei a cantar, tal, todo mundo começou a me conhecer e beleza, eu cantei em cruzadas, igrejas e tal. E nesse dia eu fui para Macau, que é uma outra cidade lá no Rio Grande do Norte. Macau.
a terra do sal. Aí, no caminho, creia. Isso aqui é para quem crê, é para quem entende o mundo espiritual. Uma das composições, eu já tinha, antes de viajar, eu já tinha escrevido uma primeira parte. Aí eu vinha no ônibus, de volta. Aí começou a melodia, tipo de vozes, tipo os anjos cantando para mim. E aí eu fechei os olhos, e aí no meu lado não tinha ninguém sentado, estava só eu. Aí eu comecei a cantar. Porque estás abatendo, se sou Deus e estou a te olhar. E a melodia começou. Aí do nada, assim, uma voz bem doce, bem suave, soprou aqui no meu ouvido a segunda parte da canção. Aí eu começou a cantar, e aí depois que ele cantou comigo, um coral de vozes acompanhou ele, isso eu ouvindo. E aí aquela letra que ele cantou para mim naquele dia não saiu da minha mente, aí eu compus, terminei a composição. 2000, ó, foi 2000 e alguma coisa. Estamos em 2025. Uns 2000 e... Na verdade, acho que foi 1990, 2001 para 2002. Logo na virada ali do ano 2000, né? 2000, 2001, eu 2002. lembro por ali, nesse contexto aí, nesse tempo. Então faz mais de 20 anos já. Já. Aí, é muito profunda essa canção. Então essa foi a primeira, né? Foi a primeira. Mas essa você não gravou ainda, não fez registro Não, a primeira canção que Deus me deu, na verdade, uma das canções que Deus me deu, a primeira que eu gravei foi essa, Pai e Filha. Já ia perguntar isso pra você, né? Então, para o público que tá aqui, que não te conhece, não ouviu sua canção ainda, conta pra gente quando foi que nasceu a música Pai e Filha, né? Que foi a música, oficialmente, a primeira canção que você gravou, né? Tem um videoclipe aí no YouTube. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, se você quiser ouvir, conhecer o link, tá? Dessa canção. Quando foi que nasceu essa música, Pai e Filha, né? E conte pra gente a história atrás dessa composição, né? O momento, o sentimento, como foi que surgiu essa música? Pronto. Rapaz, enfim, eu superei alguns desafios na vida, venci mais 2 depressões, e aí beleza. Cheguei, Deus me trouxe, Deus me fez atravessar a Macedônia, do Rio Grande do Norte para a Bahia. Então, cheguei aqui na Bahia e tal, Deus trabalhou de uma forma especial, sentimentalmente, enfim, emocionalmente. E aí, fui para palestrar numa igreja aqui, que de vez por outra eu palestro sobre o emocional, né? Para quem não conhece, não sabe, gente, a Eli também é terapeuta, é psicanalista. Hoje está fazendo uma pós-graduação em neurociência, né? Então ela também atua nessa área de saúde emocional, então ela faz algumas palestras, enfim. E aí você foi palestrar nessa igreja? Foi. 2024. Então um ano, né? 2023, não? 2023, né? 2023. Jesus amado, não, 2024 bem. 2023. 2023, Ai, gente, 2023. Eu sou péssima para lembrar. Na saída de 2023 para 2024, é isso. Você foi palestrar na igreja? Eu fui palestrar na igreja. E aí, só que antes de eu palestrar, Deus me deu uma carta para as mulheres. Porque quando eu estava na terceira depressão, eu disse a Deus que quando Ele me tirasse daquela depressão, eu iria cuidar de mulheres, eu iria cuidar de almas, eu iria ser um agente transformador de vidas. Eu ia acolher, eu ia dar amor, acolhimento, tudo que eu não tive na depressão, na vida toda. Ou seja, você transformou essa dor que você vivenciou em um propósito. E aí, veja, esse propósito daí se juntou com esse propósito que Deus tem comigo. Da música, né? Então casou. Casou as duas, né? Aí o que aconteceu? Muito bom. Eu fui, aí antes de eu ir para essa palestra, Deus mandou me sentar na cadeira e escrever uma carta. E nessa carta tem uma da parte que está na canção. E quando na hora lá da igreja que a gente foi ler a carta para Deus, né, de Deus para as mulheres, a glória de Deus tomou o lugar. E aí a carta estava virando canção. Aí eu lembro, eu acredito que você lembra também. Eu estava nesse dia, né? Aí ele gravou. Eu estava lá, tá, gente, nesse dia, viu? Ele gravou uma das partes que foi a parte. Eu vi o teu choro na rua. Aí eu lembro que a gente terminou assim, você gravou, aí o Senhor disse assim, agora termina essa canção. Aí eu entendi. Aí o que aconteceu?
nesse dia, creiam, acreditem. Quem entende o mundo espiritual vai compreender. Depois que a gente saiu dessa igreja, no caminho assim para voltar para casa, depois que a gente fez essa canção, gente, eu vomitei 7 vezes. Não foi nem. O mal-estar muito grande, eu lembro desse dia. Tava insuportável, eu vomitei 7 vezes. Foi um mal-estar muito grande, foi realmente algo... A gente via que era algo espiritual, né? Era como se fosse a cereja do bolo, ou seja, a parte que faltava para essa canção, naquele momento ali, né, de cura, de renovo, de ressignificação, muito profundo. Durante a ministração naquela palestra, veio. Gente. E aí também veio uma retaliação espiritual. Meu Deus do céu, foi terrível. Eu nunca passei tão mal como eu passei mal nesse dia. Ou seja, a música, além de trazer uma história, né, de um passado difícil, ela foi gerada em um momento também de cura e em meio a esse mal-estar todo, ou seja, ela nasce na dor. Na dor. E assim, toda a letra da canção foram de experiências vivenciadas e foi o próprio Deus falando comigo. Entendeu? Porque ele faz, se você observar a canção, ele faz não sei, é uma viagem a minha história. Ele fala desde o ventre, ele fala da paternidade dos pais, ele fala dos lutos, das pessoas que se foram, entendeu? Existiram momentos na minha vida que tá tudo ali na música, vocês vão ver, quem quiser conferir. Mas assim, o que é que acontece? Essa canção, ela não só foi Deus falando comigo, ela será a boca de Deus para falar com outras pessoas que também vão se identificar com a letra dessa canção. Então, quem você imagina ouvindo essa canção? Para quem seria essa canção? Famílias. Por exemplo, pais, filhos, porque também tem pais que sangram, né? E também estão sangrando. Estão sangrando. Sem saber, Os né? meus pais sangraram em mim. Os meus Sem pais. Saber, sim. E aí eu tenho um filho, então em algum momento da minha vida eu também sangrei no meu filho, mas deu tempo de corrigir, né? Deu tempo de refazer, de reconstruir. É como dizem, né? Feridos ferem, curados curam, né? E dentro do que você está falando, ele é muito importante até para a gente falar para os pais, para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, que às vezes os pais, de forma inconsciente, né? Sem saber, sem querer, eles sangram nos filhos, ou seja, eles cometem alguns comportamentos ou repetem alguns, né, comportamentos, né, um padrão comportamental que os pais cometeram com eles. Foi o que aconteceu comigo. Sim, sim. E quando você gravou essa canção, conta pra gente, quando você gravou, quando nasceu o clipe, quando saiu, qual foi a sensação que você teve quando você viu lá o clipe saindo? Rapaz! Né? Porque até então era só uma letra, era uma experiência, né? E veio de uma palestra, Deus te deu outra parte, mas quando nasceu, que entrou ali a harmonia e o clipe. Foi assim, ó, veja bem. Eu falo muito detalhe, né? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu estava em casa, né? Assim, 8 horas da manhã. Porque assim, ó, veja bem, eu sempre fugi de chamado mesmo, sempre fugi de Era Jonas Fujão, né? Sim. Aí vendo aí, viu Fujão, Fujonas. Aí teve um dia que o Senhor falou assim comigo, 8 horas da manhã, mulher, aqui ó, no meu ouvido, vou te liberar um valor no banco. Tu vai fazer isso e vai gravar a canção que eu te dei. Nossa, aí forte. Foi, 8 horas da manhã, na minha cama. E tu vai gravar o valor que eu te dei. Se tu não obedeceres, eu vou requerer de ti. Há pessoas que não acreditam que Deus requer. Sim, sim. Cada um com a sua particularidade, com a sua intimidade. E a gente enfim. respeita, mas comigo foi assim. Isso foi uma experiência minha. E dentro do que você está falando ali, até para contextualizar, né? Quando a gente lembra de Jonas, né? Deus, ele deu um chamado a Jonas, deu uma ordem, missão, né? Deu uma missão a Jonas. Jonas, ele fugiu em um dado momento. Mas não teve como. E quando Jonas fugiu, o que foi que aconteceu, né? A gente vê lá no texto a tempestade, o barco quase afunda, né? Enfim, um rebuliço total, justamente porque Jonas fugiu do chamado. Então Deus criou uma situação para atrair Jonas para o que ele de fato queria. E também foi assim com você, né? Foi. Aí, em poucos dias, o valor. Eu recebi um comunicado que tinha um valor lá. Aí esse valor, eu obedeci bem direitinho e já procurei uma pessoa para produzir o meu... Ai de ti, mulher. Aí para produzir a minha canção, assim. Ou seja, Deus, ele estava, na verdade, patrocinando. Era.
A missão que ele te deu, né? E ele falou que tinha que assim, estava com pressa, né? E eu entendi, essa canção, ela já estava sendo cantada nas palestras que eu estava indo Ministrando. para mulheres, sim. Sim. E muitas mulheres sendo curadas, Deus visitando a infância de mulheres, Deus revelando onde estava a dor, tanta coisa profunda através da canção que ele deu, né? Que não sou eu que faço, ele que dá. E aí, outra coisa que Deus, ele nas canções que ele me deu, ele já se manifestou, que é para fazer nas notas que ele quer. Então tem uma nota específica, um timbre, Tem um tom notas específico. específicas, viu? Olha como é profundo isso aqui. Deus não permite que eu crie canções em qualquer nota, não. São em notas específicas. Entendi. E depois eu descobri, estudando, que essas notas específicas são notas de cura. Nossa. Nota de restauração. Tem uma sequência das notas. Eu não sei tocar violão, mas eu sei de algumas notas, pouquíssimas, né, que eu aprendi numa tarde em 1999. Confesso que eu precisaria me Se aprimorar, mais, se dedicar mais. Sim. E aí o que acontece? A sensação que eu tive quando eu via o hino produzido, né? Uhum. Foi de alegria, que eu sabia que ela era Quando uma nasceu, missão, ela estava lá no YouTube, a sua primeira canção oficial. uma missão. Né? Eu quase nem acreditei, assim. Sim. Assim, sabe? Eu não sou aquelas pessoas que ficam ali admirando. Não, eu sou mais assim, eu ouvi, pra mim é algo normal, tipo, eu ouvi, vi, gostei, Ficou agradeci feliz, a celebrou, Deus, né? fiquei feliz, mas Ficou orgulhosa, mas passou, né? passou, Desapegou. e fui viver a vida. No outro dia, a vida que A segue. vida que segue. Uhum. Porque eu sou essa pessoa. Entendi. Entendeu? Então você entende que é um Porque chamado, eu vejo né? que é uma missão. Entendi. É uma missão. Por exemplo, eu vou louvar na igreja. O que acontecer lá, deixa lá. Porque eu entendo que ali foi uma missão. É como se cada vez que eu vou, eu tô batendo aqui. Cada vez que eu vou, eu executo a missão que Deus me deu e vida que segue. Uhum. E vida que segue. Não me apego a nada, a elogios, a nada. Porque eu vejo tudo como uma missão. E ele que deu. Foi ele que quis separar. Quem sou eu para recusar, para contender? Quem é a criatura para contender com o Criador? Enfim, o que eu desejo é que essa canção ela chegue em todos os lugares. Em todos os lugares. Ou seja, exceção. a cura que você obteve, né? A ressignificação, aquilo que Deus ministrou em você ao longo desses anos, você também quer transferir para essas pessoas, deseja para essas pessoas. Sim, e vai ser. Vai ser. Cada pessoa que ouvir essa canção, eu tenho certeza que Deus ele vai trazer um entendimento da paternidade celestial. Vocês acreditam que eu, com muitos anos de cristã, eu só vim vivenciar, conhecer Desfrutar, Deus, né? desfrutar realmente. Agora, eu só vim conhecer Deus, quem é o meu Deus, de 10 anos, 5 anos pra cá. Eu acredito. Porque me apresentaram Deus, mas eu não tinha tido tantas experiências assim profundas de um pai para filha como experimentei. Ou seja, é como aquele texto da Bíblia que diz, né, que você só conhecia Deus de ouvir falar, né? Isso. Ou seja, alguém te apresentou, mas você não tinha tido a sua experiência particular, a sua vivência particular. A intimidade veio se fortalecer, veio ficar ajustado agora. Uhum. Vamos dizer, uns 7 anos. Eu engoli 2 anos. 7 anos pra cá. Então vamos ouvir um pouquinho nessa música aí, tá? Vamos ouvir essa canção, um trecho da canção. Só um pouquinho. Você que não conhece a música, né, ela vai tocar aqui agora, tá? Só para que vocês possam ouvir um pouco, tá bom? E se você quiser ouvir na íntegra, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos lá, pai e filha. Mas tem umas partes que eu queria explicar. Fique à vontade. Mesmo que teus pais te esqueçam, eu não me esquecerei de ti. Todavia eu estarei aqui. Mesmo que alguém se vá, não me esquecerei de ti. Todavia eu estarei aqui. Aí ele falou assim pra mim: vim te lembrar que eu sempre estive lá.
nas noites escuras. Cê lembra? Eu sempre estive lá. Aí ele falou assim pra mim: ombro a ombro, pai e filha, aliança para sempre juntos. Ombro a ombro, pai e filha, aliança para sempre juntos. Ei, oh, ombro a ombro, pai e filha, aliança para sempre juntos. Até essa parte, tem a parte que ele fala, mesmo que teus pais te esqueçam, porque por muito vivência. tempo eu fui realmente abandonada, né? Emocionalmente. Sim. E rejeitada. Mesmo que alguém se vá, porque minha mãe se foi, né? Eu tenho um luto dela. Algumas pessoas que eram para estar para sempre se foram. Alguns amigos também se foram, porque na hora que a gente mais precisa, alguns amigos somem. Sim. Né? Eu entendo, né? Eu entendi, mas na época, para mim, doeu muito. Sim. E aí eu sempre observei que Jesus estava lá, sempre Deus esteve lá, ombro a ombro. A última vez que ele falou comigo, ele falou: estou contigo ombro a ombro, filha. Como pai e filha. Ombro a ombro como pai e filha. Ou seja, eu entendi que o Senhor sempre esteve ali e ele estava mostrando para mim: olha, eu sou teu pai. Ou seja, a canção então ela reflete a paternidade de Deus, né? Isso, a fidelidade dele, independente a presença dele, a lealdade de Deus. Aí tem essa parte aqui, ó. Aí. Eu vi o teu choro na rua, eu vi o teu choro escondido, na pia de louça, na máquina de roupas, no quarto escuro eu vi teu choro no banheiro, no caminho da faculdade eu vi teu sorriso fingindo que tava tudo bem, só pra não ter que dizer resposta pra alguém. Ouvi teu choro, ouvi teu choro, yeah. Ouvi teu choro, eu ouvi teu choro. Essa parte, eu estava lá quando ninguém viu. Na verdade, aliás, eu vi ouvi o teu choro, né? Ou seja, teve momentos que na terceira depressão, que eu estava passando por momentos difíceis, onde todo mundo deu as costas, onde pessoas, quando eu passava, cuspiam, porque eu fui exposta a algumas situações. Todas as feridas emocionais que eu passei, claro que hoje me fortaleceram todas as experiências, mas na época foi muito doloroso. Eu não tive um apoio que eu precisava, assim, de algumas pessoas que poderiam ser minha cura. Claro que Deus preparou Simão, Sirineu para me ajudar. Teve alguém, né? Algumas pessoas que o próprio Deus trouxe, apresentou, né? Me apresentou, me acolheu como filha, me deu abrigo, colo. Mas a dor que eu carregava era tão grande que é como se fosse... Não causasse tanto impacto naquele momento, mas porque eu estava anestesiada da dor. Aí o que acontecia? Eu chorava no banheiro, ó. Eu vi o teu choro na rua. Quando eu ia para o trabalho, eu chorava na rua do trabalho. Na ida, na volta. Na ida, na volta. No quarto escuro, sozinha. Meu Deus, o quarto escuro que se transformou num quarto de oração e adoração. Aleluia, glória a Deus. Eu chorava no quarto escuro. Numa deprê terrível. Quando eu procurava alguém para desabafar, eu escutava a para de vitimização, eu ficava calada, eu me sentia reprimida. Não tinha ninguém para contar, não tinha família para acolher. Tinha família, mas eu não tinha aquela presença familiar, entendeu? E, mais uma vez, aquele abandono emocional paterno. Aí o que acontece? Aí eu chorei. Aí quando eu ia para a faculdade, que eu fiz o serviço social, eu chorava no caminho, eu chorava na vinda. Ou seja, a sua primeira formação é assistência social, serviço social. Isso.
Aí, quando eu era assim, eu trabalhava, eu passei 1 ano dormindo no chão. É verdade que eu passei por uma reviravolta na minha vida de perdas, que eu hoje entendo que não foram perdas, e sim foram necessárias para que eu tivesse num outro caminho que o Senhor preparou. Talvez se não acontecesse algumas perdas lá atrás, que a gente acha que é perdas, talvez você não estaria vivendo esse novo tempo aqui. Agora, isso. Talvez não estaria nem aqui nessa entrevista, nesse podcast. Talvez não. Aí o que acontece? Quando eu falo isso, toda vez eu dormia no chão, eu fiquei dormindo no chão. Os ossos bem maguinhos, os ossos doíam quando eu ia me levantar para trabalhar, sabe? Nossa, eu trabalhava 5 horas da manhã e deixava tudo pronto. Aí quando eu ia pro banheiro, que eu já amanhecia com as dores emocionais, né? Quando eu ia pro banheiro, que a água do chuveiro batia no meu corpo, doía. Era como se fosse faca apunhalando o meu corpo. Sim. Aí o meu choro era tão de desespero que eu pegava a toalha e colocava na boca assim. Pra ninguém ouvir. Pra ninguém ouvir o meu choro, porque no apartamento, você sabe, né? Dá pra ouvir tudo. Isso no Rio Grande do Norte, né? Antes de vir pra Bahia. Gente, assim. Na Bahia, Deus mudou minha vida. Glória. Aí o que aconteceu? Então, veja, observe que nessa parte da canção tá toda a minha vivência ali. Depois foi que eu vim perceber. Depois da canção feita, foi que eu vim analisar que foi a minha vida, assim, que o Senhor fez um passeio na minha história, mostrando cada ponto que Ele esteve comigo. E eu ia trabalhar anestesiada. Quando eu chegava no trabalho, a minha chefe perguntava, como você está? Essa pergunta para mim me desmontava. Só que aí eu engolia o choro, porque eu aprendi na infância que era para engolir choro. Minha mãe pegava a sandália e dizia, cala a boca, né? Engula o choro, cala a boca agora. Então eu engolia o choro. Sim. Aí eu dizia, tá tudo bem. Aí essa parte, que muitas vezes... choro na rua. Que muitas vezes você dizia, estava tudo bem, só para não ter que dizer resposta para alguém. Porque se eu fosse contar, eu não tinha palavras para contar, era muita dor. Porque, repito, todas as feridas emocionais eu passei, todas, sem exceção. Sem nenhuma exceção. Então, resumindo, aí voltando para aquela parte, eu estava lá quando ninguém viu, essa parte aqui, ó, já tô terminando, hein? Sim, fique à vontade. Eu te abraçando, eu estava lá quando ninguém viu, eu estava lá te abraçando profundo, eu estava lá quando ninguém sabia que aconteceria algo obscuro com a tua mãe. Estava lá, tá vendo? Te abraçando profundo, neutralizando o mar. Aí essa parte, se hoje estás aqui, é porque estive lá. Aí ele, e não será diferente hoje sempre, contigo eu vou estar. Essa parte, eu estava lá quando ninguém viu, muito eu bonito, estava muito lá forte. te abraçando profundo, eu estava lá quando ninguém sabia que aconteceria algo obscuro. O que eu quis dizer com isso aqui? Que quando eu estava em depressão, nas 3 depressões, todas as 3 depressões eu tentei o SUI. Sim. Entenderam? Pronto, que não pode falar, né? Algumas palavras a gente não pode, mas o pessoal entendeu aqui. Então, quando eu estava planejando, na 3ª vez, essa parte aqui, na 3ª vez, eu estava saindo do trabalho com muita dor, chorando. Eu ia pegar o ônibus, eu estava na BR, era trânsito, sabe? E aí, naquele momento, eu ouvi a voz do pensamento, com uma influência também maligna, que a gente sabe, quem entende no mundo espiritual vai entender, dizendo assim, atravessa aí. Fiquem atentos aos detalhes, que eu não posso falar detalhes, né? Então fiquem atentos ao que eu estou falando agora. As vozes do pensamento diziam, atravesse aí agora aí vai, eu estava na BR, dizia, atravesse. Vai acabar tudo, tal. Eu me preparei para atravessar e vinha uma carreta. Eu lembro, só que nesse momento, creiam. Quem crê, creia. Se você não crê, também eu respeito. Mas eu vivi essa experiência. O meu corpo é como se Deus estivesse assim, enviado uma injeção de anestesia. Sabe quando o seu corpo ele fica paralisado, todo pesado, todo dormente? Pronto, quando eu ia me
Aí o meu corpo ficou paralisado, dormente. Eu não conseguia ter força para... E aí, nesse mesmo momento, tudo ao meu redor ficou tipo lento. Lento, uma coisa tenebrosa, lenta. Aí eu fui em pensamento e disse, meu Deus, me perdoe. Aí eu voltei para trás. Nessa hora eu estava com o corpo inclinado. Quando eu voltei para trás, aí eu tive força para voltar para trás, mas não tive força de avançar para frente. Aí eu entendi que era nesse momento que é obscuro aí, entendeu? Aí, ou seja, nesse momento ele neutralizando, mas... Então você acredita que foi um livramento que Deus te deu nesse momento? Oxente, como não? Sim. Experiência vivenciada, experiência vivida, real, que eu vivi. Aí eu voltei para casa chorando e tal. Enfim, mas Deus me encontrou, me renovou, me restaurou. Hoje quem cuspia quando me passava, quando me vê cantando, elogia, agradece a Deus. Tiveram pessoas que me pediram perdão. E outra coisa que é importante, que me fez seguir em frente, foi quando eu liberei o perdão para todos que me fizeram mal, para todos. É muito forte ali a história, né? A sua história de vida, a sua vivência, o trabalhar de Deus na sua vida, as experiências que você vivenciou aos longos dos anos, como surgiu essa canção, né? A gente não vai falar nessa oportunidade, mas eu sei que tem outras canções também para surgir, né? Depois dessa, Deus te deu muitas outras composições, né? Deu. E todas, assim, não todas, mas algumas têm experiência forte, tipo um momento de dor, ele foi lá, sempre o Senhor falando comigo. Tem outra que eu gravei agora, que depois vocês vão saber, é do podcast. Tem o final da parte, que essa parte que disse até o final. Aqui fazer. Eu às vezes me perco. Agora. Te escolhi desde o ventre da tua madre, juntinhos para sempre, pai e filha, lado a lado. Olha o que ele diz. Te escolhi desde o ventre da tua madre, enquanto no ventre tu se formavas, desde lá eu já te amava. Ou seja, no ventre, segundo o relato da minha mãe, que já partiu, quando eu falo assim, ela me relatou, tal, que quando eu estava lá no ventre, eu fui chutada para ser expulsa. Só que aí Deus segurou. E quando eu nasci, isso é sério. Ou seja, segundo ela, eu ia sendo vendida também, na época, entendeu? Nossa, então Deus sim. Sim. Então, desde o ventre ele tem um... Então talvez, né, o seu genitor não te amasse, mas Deus aí vem com essa afirmação, dizendo que desde o ventre ele já te amava, né? Que coisa linda. E ali, para a gente finalizar esse episódio de hoje aqui, qual é a mensagem que você deixa, né, para alguém que está aqui hoje, para alguém que quem sabe passou pelo mesmo que você passou, ou está vivenciando um momento difícil, tá? Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa que vai ouvir essa entrevista, vai receber esse podcast, que talvez esteja passando por uma depressão, né? Talvez tenha sofrido ou sofreu um abandono, foi rejeitado por alguém, um momento difícil, doloroso. O que é que você deixa de mensagem para essa pessoa? A situação atual não será o final do final. Porque assim, se eu tivesse teve um misto de vulnerabilidade, mas o que eu deixo para você? Que você não acredite que essa situação atual é o seu final. Porque o que você passa hoje pode servir de bagagem, de experiência lá na frente, vai servir para curar também alguma missão. Foque na sua missão. O que é que você está aprendendo agora? O que é que vai vir de missão lá na frente para você? Eu fico emocionada porque, assim... Dá para perceber. É muito profundo você ser escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe. Isso é algo muito profundo. Então, eu experimentei a paternidade realmente agora. Hoje eu posso dizer que eu tenho um pai que cuida, que ama, que zela, que protege,
sabe? Você tem vivenciado esses detalhes ao longo desses últimos anos? Eu não anos? sei, eu não tenho palavras, e isso no meu coração só a gratidão, mas o que eu deixo aqui de mensagem voltando é que você que está me ouvindo agora, não sei o que é que você está passando. Presta atenção, hein, gente. Não sei qual é o desafio que você tem vivenciado, que você tem, talvez você está até desanimada, a gente não vê esperança na dor, mas essa situação que você está passando hoje não determina que vai ser o seu final, é só uma experiência, e veja quais são as lições e observe qual é a missão que vai nascer daí, entendeu? As mais belas. Ou seja, esse momento pode ter um propósito disfarçado, né? Pode ter um propósito. Pode. Você só parece que você está mais frágil, mas é aí que você está mais forte. A gente precisa viver a nossa vulnerabilidade assim. Viver para que a gente consiga se levantar mais forte. Então, levante sua cabeça, procure saber qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão. Porque tudo tem um propósito, isso é muito certo. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Que forte, viu, Eli? Parabéns. Que Deus ele continue te abençoando, te usando. Amém. Né? Que Ele te dê novas canções, que Ele te dê novas experiências. Que você continue, né, louvando, adorando o Senhor, compondo as suas canções, tá? E que a sua canção ela possa alcançar outras vidas, né? Que possa chegar em locais e lugares que talvez você não chegue, outra pessoa chegue, mas através da música, né? Hoje através, claro, da internet, de uma certa forma, a nossa voz, né? A palavra, a adoração está sendo muito útil para que isso alcance vidas, né? Então hoje não tem mais fronteiras, tá? Então meu desejo é esse a você, tá? Parabéns, que Deus te abençoe. Me sinto feliz, né? Em também, de uma certa forma, fazer parte dessa história, desse momento. Sou grato a Deus. Meu apoiador. E meu desejo é esse, é minha oração, meu desejo é esse. Tá bom? Amém, muito então, obrigada. Gente, um abraço para todos vocês. Vou deixar agora aqui a canção da Eli Maria, Pai e Filha. Se você não ouviu, confere aí. E compartilha, hein? Porque muitas almas podem ser alcançadas. Deixa seu canal aí para quem não... Qual é o seu canal para o pessoal seguir? Pera, viu, gente? É porque assim, ó. É Eli Maria, né? Eli Maria. Eli com 2 L. Peraí. Tu não vai colocar na descrição, não? Então faz o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição, é tá? Melhor. O canal da Eli Maria. E aí vocês seguem lá, compartilha para o máximo. Por favor, gente. Gente, Deus abençoe vocês. Tchau. Beijo no coração. Deus abençoe. E até o próximo episódio. Até lá.